Você já teve aquela sensação de olhar para sua conta bancária e pensar: meu Deus, eu trabalho tanto, tanto, mas me parece que não, a minha vida financeira não muda, não sai do lugar? Ou talvez esteja até numa situação muito mais desafiadora, muito mais difícil? Você já teve essa sensação? Sabe que precisa ganhar mais dinheiro, mas não tem noção de por onde que pode começar a fazer isso. E mais, você tem até um medo de deixar aquilo que você está fazendo, aquilo que é certo, aquilo que você já ganha e tentar uma ideia nova, dá um medo, dá um frio na barriga, porque realmente você não pode simplesmente largar tudo, porque e apostar numa nova ideia somente, porque você tem uma vida, você tem conta, tem filhos, tem tudo, tem responsabilidade, né? Você tem aí uma vida real que está pulsando aí dentro de você e no teu dia a dia. Então hoje eu quero te mostrar algo diferente. E se você perdesse tudo, se tudo que você tivesse hoje, você não tivesse mais, se o teu trabalho não existisse nada, e se você tivesse que recomeçar do zero, pensa comigo. E se você precisasse criar uma nova fonte de renda, sem você precisar abandonar o que você já construiu ou o que você está construindo, mas sim você precisasse somente testar uma ideia. Qual seria a ideia que você iria testar? Sim, por que testar? Testar de experimentar. Eu vou te falar por que eu estou te fazendo essa colocação aqui. E eu vou te falar por que testar agora, porque essa foi a minha prova de fogo. E eu quero trazer a minha experiência aqui do que eu fiz e por que eu comecei a testar ideias e o que elas trouxeram de resultados. Por que eu fiz tudo isso? Eu parei de procurar a ideia perfeita e comecei a testar ideias. Se você é nova por aqui, eu sou Joyce Roncagno, empreendo há mais de 40 anos e trago todo dia aqui soluções para a sua vida, para os seus negócios aplicáveis, porque são exemplos que realmente aconteceram e acontecem no dia a dia dos meus negócios e das minhas mentoradas. Então aproveita, se inscreve, clica, ativa o sininho e fica aqui comigo. Eu já tive muitos negócios que deram certo, já tenho negócios de sucesso, mas também tive negócios que não deram muito certo. Eu já comecei do zero mais do que uma vez e hoje eu quero trazer aqui para você uma nova ideia. E agora deixa eu te contar uma história, a história que mudou a minha vida realmente e a forma de ver dinheiro, de ver a entrada de dinheiro e de ver como o dinheiro se movimenta e como ele atua nos nossos negócios. E eu quero que você pegue esse exemplo aí para você. Quando eu tive a minha padaria, eu acreditava que o maior negócio da minha padaria seria vender pão. Olha que interessante. Seria vender pão. Então, o pão me trazia dinheiro, a cuca me trazia dinheiro, os doces me traziam dinheiro, os pão doces me traziam dinheiro e eu tinha uma certa quantidade de dinheiro. Vou até mostrar para você aqui, uma certa quantidade de dinheiro, tá? Só para você frisar isso aí na sua mente. Então, vamos utilizar aqui. Aí teve um dia que eu vendendo, uma cliente chegou e falou assim: Joyce, eu encomendei 300 salgadinhos de uma outra pessoa e ela me deixou na mão. Ela me deixou na mão e eu preciso levar esses 300 salgadinhos, é meu compromisso, eu tenho que chegar lá com esses salgadinhos. Você não me dá um jeito de fazer os salgadinhos para mim? E eu falei: olha, o que você quer? Ai, qualquer salgadinho que você tiver, eu vou fazer o mais fácil, eu falei para ela, porque agora eu tenho, o produto que eu tenho aqui é frango, molho de frango que tá pronto, e eu posso te fazer coxinhas e pastéisinhos. Tá tudo certo, ela falou. Pode fazer, que para mim esse aqui é o suficiente. Aí, olha bem o que aconteceu. Eu convidei a mocinha para fazer os pastéis comigo, que eu só tinha uma funcionária, e falei: você pode ficar comigo aqui, vamos fazer os salgadinhos para essa mulher e vamos fritar e deixar pronto para solucionar o problema dela? Posso. Tá bom, a gente fez. Quando eu terminei de fazer os salgados, a gente colocou numa forma, porque não estávamos preparados para fazer salgadinhos dentro das forminhas e tal, e a gente entregou esse salgado e ela então nos pagou. E aí eu falei para ela: olha, eu não faço nem ideia quanto tá o preço do salgadinho hoje, porque você me pegou de surpresa. Daí ela falou: eu vou te pagar o preço que eu tinha encomendado lá, e depois, se você ver que achar que precisa mais, você me liga
que eu venho aqui pagar o restante. E ela me pagou. Quando ela me pagou, gente, foi muito mais dinheiro do que eu recebia no dia de venda. Percebe? E aquilo me chamou muita atenção e eu levei um choque. Eu falei, mas como isso? Isso aqui é 3 vezes mais o movimento do que eu tenho aqui, que eu estava iniciando, vendendo, acho que 25 pães por dia eu vendia poucas coisinhas. Então, aquilo eu falei, mas espera aí, mas então aqui tem um negócio muito interessante, porque se eu estou vendendo pão e eu estou fazendo X valor e eu estou vendendo salgadinho e está vendo 3 vezes mais o valor, então eu vou vender salgadinho. Aí, aquele pedido ele representava uma fatia enorme do meu faturamento, percebe? E o que eu percebi naquele dia? Que eu não tinha uma padaria, mas eu tinha uma oportunidade dentro da padaria e vi várias oportunidades escondidas. Então, o que aconteceu aqui? Eu comecei a fazer salgadinhos, eu comecei a oferecer. Gente, olha, eu estou fazendo salgadinhos também. E aquele volume começou a aumentar. E um dia a mulher falou assim, Joyce, é muito gostoso o teu salgadinho, nossa, mas parece que é gostoso porque a gente está comendo fritinho aqui na hora. Uma pena, né, que a gente leva para as festas e daí fica rijo e aquecendo no micro-ondas não fica bom, fica borrachudo. Mas seria o ideal se a gente tivesse fresquinho assim na hora para a gente comer na festa, né? E na hora eu pensei, mais uma oportunidade aqui. Eu posso fritar na hora. Aí, na primeira vez que eu fui, eu levei uma panela grande e fritei na hora, lá no fogo. Mas, assim, eram poucas pessoas, então deu certo, beleza. E eu pensei, mas e se eu comprar fritadeiras especiais para cada tamanho de evento e eu começar a levar nos eventos essas fritadeiras e fritar na hora? Deu muito certo. Eu comecei a espalhar que eu fazia docinhos, que eu fazia salgadinhos de festa, e em pouco tempo eu já era muito mais famosa em festas e eventos de salgadinhos e tortas e tal, do que a própria padaria. E aí o que aconteceu? Eu comprei uma fritadeira para eventos pequenos, uma maior para eventos maiores e uma elétrica grande para outros eventos. Conforme fui crescendo, fui mudando e fui comprando as fritadeiras, arrumando a minha estrutura conforme o tamanho dos eventos. E aquilo se tornou assim um sucesso, porque imagina você lá no ano 2000, ninguém fazia isso. Eu fui uma das primeiras a começar a fazer isso na minha cidade. E deu muito certo, eu fiz muito sucesso e eu criei realmente um império com essa minha padaria. Então, o que eu quero dizer para você? Que quando eu comecei a fazer os meus negócios, eu ia prestando atenção no que as pessoas me falavam, no que elas me pediam. E aí teve um dia que uma mulher falou assim, Joyce, eu não tenho os pratos, ficou tão feinha a mesa. Ela falou, se a gente tivesse uns suportes, alguma coisa para colocar, eu comecei a locar os suportes. Depois as pessoas pediam, se tem suportes para bolo? Eu comecei a locar os suportes para bolo, espelhos para colocar bombons. Tudo eu comecei a alugar. Alugava a taxa de fritadeira, cobrava os números de litros de óleo que ia nessa fritadeira, porque cada fritadeira era um número de óleo, e também ele ficava gostoso, fresquinho, crocante, por conta de um óleo fresco, né? Então, eu cobrava as taxas da moça que fritava e tudo isso virava dinheiro, tudo isso. E as pessoas pagavam pela qualidade, pelo sabor, pela crocância. Então, o que eu entendia? Que eu estava resolvendo um problema das pessoas. E quando eu resolvi esse problema, se tornava uma coisa tão prazerosa, tão boa, um benefício a elas, que elas não olhavam mais o valor que eu cobrava, mas sim aquilo que eu entregava. Então, essa foi a minha percepção, ouvir muito o meu cliente, o que ele estava dizendo que faltava, que buscava, mas com total, assim, ó, despida de qualquer reação, porque às vezes eu vejo hoje que a maioria dos empresários, eles têm um pouco de dificuldade de lidar com a crítica, com aquilo que... Porque ele fica nervoso, ele quer ao mesmo tempo melhorar a questão dele, mas na hora ele não aceita muito bem quando o cliente fala. E eu tinha, assim, o coração aberto para receber isso, porque eu precisava, sim ou sim, achar o meu caminho ali dentro daquilo que eu estava fazendo, porque eu estava iniciando.
Então, todas as vezes eu olhava para o meu negócio, não como um negócio que era difícil, era pouco dinheiro que eu ia ganhar com os pães. Realmente o pão é pouco, ele é um chamarisco da padaria, mas ele não te dá dinheiro. A única coisa que eu via que tinha muitas oportunidades de negócio dentro da padaria. E é assim que a gente precisa olhar o nosso negócio, sabe? Para você olhar para ele e dizer o que mais nesse negócio eu posso explorar. Que tipo de coisa tem escondido aqui? Imagine você que as festas que eu fazia, eu cheguei a fazer festas para 2.500 pessoas em 4, 5 ambientes diferentes. Eu fiquei exímia em fazer eventos e festas e produzir tudo aquilo, sabe? Dentro das escalas de horário, tudo. E eu amava fazer isso. Então, eu quero que você grave essa frase. Não olhe para o seu negócio para um negócio que ele é rígido, que ele é quadrado, fechado. Não, porque eu entendi uma coisa, que a prosperidade ela não nasce quando você está achando a ideia perfeita. Não, ela nasce quando você encontra a oportunidade ali. Quando você está atento ao que as pessoas estão falando, quando você está atento àquilo que o cliente está querendo. E é isso que faz o empreender tão maravilhoso, quando você vive ele por inteiro, mas assim, não olhando para a falta, para o problema que ele só te traz, porque tem coisas que traz muito problema. Mas você precisa desviar esse olhar, entende o que eu estou falando? E agora eu quero abrir a sua mente, eu quero que você não pense, eu só quero que você olhe para as ideias que eu quero trazer aqui para você, porque se você pensar que existe a ideia perfeita, não existe. Existe você testar. Então, mas eu quero trazer aqui algumas ideias para que você, nos próximos 7 dias, possa olhar para o seu negócio com esse foco. Qual oportunidade tem dentro do meu negócio que eu não consegui ver ainda? Porque a ideia parada, ela não muda vida nenhuma, tá, gente? Não muda. Só que uma ideia testada, ela pode sim mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Vamos pensar o seguinte, para quem trabalha e precisa de uma renda extra, olha só que interessante. Vou te dar umas ideias que se eu precisasse, eu iria fazer. Hoje, por exemplo, vamos pegar temas atuais que são o que realmente hoje está precisando no mercado. Social media. Talvez você não precise se vender como uma social media. Eu sei tudo sobre isso. Não, eu quero, às vezes, atender pequenos negócios e até pessoas que não precisam de uma coisa tão elaborada dentro do social media. Que você possa só ir lá, postar no Instagram, fazer uma postagem no YouTube, alguma coisa que você possa administrar a rede social dessa pessoa. Isso você pode fazer após o teu horário. 2 horas por dia, 1 hora que você trabalha à noite, você vai fazer uma renda extra bem bacana. Assistente virtual, por exemplo. Você pode ser um assistente virtual, responder clientes, sabe? É só você fazer um esquema, um protocolo que após as 18 você tira dúvidas e responde, você pode cobrar por isso. Você pode fazer gestão de WhatsApp das empresas, que também é um pouco disso do que eu estou falando. Edição de vídeos. Gente, o que tem de mulher que me pede, Joyce, eu preciso tanto que alguém me edite, mas é 2, 3 vídeos por semana só. Só que as pessoas querem aquilo, às vezes assim, um pacote fechado, que fica muito caro para essa pessoa, ou então que ela não tem essa necessidade. Procure entender qual é a necessidade que você tem e ver se você consegue suprir essa necessidade e levar um benefício a essa pessoa com um pouco tempo que você tem. Entende? Então, assim, eu estou falando aqui para pessoas que querem fazer algo após o horário para aumentar essa renda. Outra coisa, criação de artes no Canvas. Meu Deus, às vezes tem pessoas que não sabem nem o que é o Canva. E é onde você faz o post lá, os teus, para você postar ali no teu Instagram, né? Os carrosséis, essas coisas. TikTok Shop. Nossa, dá para você ganhar grana. Eu vejo a minha filha. Minha filha é uma vendedora nata. Ela tem TikTok Shop, ela faz vendas de roupas usadas, é o circular da Gé. Ela vende produtos de beleza e ela é advogada, ela tem 7, 8 advogados que ela faz gestão desse escritório, mas ela não se limita só àquilo, ela não deixou uma ideia parada, ela pega a ideia e coloca no ar, e aquilo vai surgindo entrada de dinheiro para tudo que é lado. E é assim que a gente precisa olhar, a vida precisa estar em movimento, o seu negócio não pode ficar
eu tenho isso, é disso e é aqui só que eu vou fazer dinheiro. Não, se não tá legal e você não está satisfeita, procura situações, ações para você inserir ali no seu negócio. É assim que a gente precisa empreender. Então, por exemplo, hoje eu sou afiliada da Amazon. Eu tô aqui falando para você, eu tô vendendo os meus cursos dentro da internet, eu tô atendendo meus clientes em modo ao vivo, presente, ali nas minhas consultorias. Eu tenho minhas mentoradas online, eu tenho minhas mentoradas físicas, eu tenho a minha venda de livros online, eu tenho a venda de infoprodutos, eu tenho N coisas que eu vendo. Mas eu não dependo só de uma renda, entende? E na junção de tudo aquilo me dá um volume bacana. Mas eu não tenho nem preguiça, nem medo e nem procrastinação, porque não dá tempo de procrastinar. Porque você tem tanta coisa para você fazer que não tem como você sentir preguiça. Não tem como. Precisamos estar em movimento. Afiliada de produtos digitais é a mesma coisa, que é uma das coisas também que a Jéssica faz. Outra coisa que eu acho muito interessante, que a minha sobrinha, ela tem uma distribuidora de semijoias e ela tem várias vendedoras, ela trabalha todos os dias e ela só trabalha o sábado administrando essas vendedoras que levam as suas maletas para vender semijoias e ganha uma grana bacaníssima. Então, tem 1000 ideias de como você fazer para você ganhar, para você aumentar a sua renda. Basta que você esteja disposta a trabalhar 1 horinha, 2 a mais por semana e fazer mais entrada de dinheiro no seu caixa, gente. A gente tem ideias, a gente tem muita determinação. Nós mulheres, a gente é dinâmica, tá dentro da gente isso. E quando você entra nessa vibe, porque vocês sabem que venda é energia, né? Você entra nessa vibe, nessa energia da venda, não tem o que você não bota a mão que você não venda e não faça dinheiro. Eu duvido. E eu preciso te falar mais uma coisa, porque eu vejo que acontece assim, as pessoas quando falam, eu preciso de mais uma renda, elas já imaginam abrir uma coisa, abrir uma loja, uma empresa, um espaço físico. Não precisa disso. Não precisa você ter um espaço físico para você fazer mais dinheiro. Hoje a gente está vivendo a melhor época da nossa terra, que temos possibilidade de vender para o mundo, se não bastasse, né? Aqui dá para vender para o mundo e de várias formas. Então, muitas vezes, você às vezes está ali com a mente fechada, porque o dinheiro está em resolver problemas simples de alguém. Não precisa achar uma coisa mirabolante. A simplicidade. O feijão com arroz bem feito e todos os dias é o que manda. E quem resolve problemas ganha dinheiro. Isso é uma primeira premissa que você tem que ter. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que pensar o seguinte: eu preciso saber que problema eu vou resolver. Eu quero resolver o problema de uma pessoa. E se você tiver isso em mente, você vai vencer. O problema é quando você só pensa no dinheiro. Não, o dinheiro é a consequência daquela solução que você vai levar para aquele cliente, daquele benefício, daquele problema que você vai resolver dele. E ainda vou te dar outras ideias aqui, para você que gosta de vendas, né? Para você que gosta de venda, todo mundo tem que aprender a vender, tá? Não tem como você não saber vender, a menos que você pague uma comissão e alguém venda para você, mas aí teu ganho já fica menor também. Só que assim, como eu falei, semijoias, as roupas, produto de beleza, produto de limpeza, bolo, marmita, frutas, cestas de café da manhã, né, cestas personalizadas para eventos, presentes corporativos, um tipo de produto só que você se especializa naquilo. Tem tábuas de frios, lembrei agora que uma cliente minha começou a fazer e ela está se dando muito bem. Produtos artesanais também. Então, tudo isso você pode começar a fazer uma lista de tudo aquilo que você teria afinidade para você começar a vender e fazer, e você começar a testar essas ideias. Então, aqui eu vejo que existe um erro muito grande das mulheres que elas cometem. Elas ficam esperando ter tudo pronto, esperando a oportunidade correta, esperando que o meu Instagram esteja perfeito, esperando eu ter um pouco mais de dinheiro. Eu preciso ter tanto de dinheiro para poder começar. Eu preciso ter mais confiança para poder, sabe? Eu tenho que curar minha crença, não sei das quantas. Simplesmente mete a mão na massa. Simplesmente. A confiança não vem antes, gente. Sabiam disso? Que a confiança ela vem depois da ação? Vocês sabiam disso?
A confiança vem depois da ação. Depois que você enfiou a mão na massa, veio o dinheiro na sua mão, daí você fala, agora sim, agora eu já sei como é que é o caminho. Percebe? Quando você fez acontecer alguma coisa, o dinheiro apareceu, aí a confiança veio. Não vem antes, tá? E sabe por que também que tem muita gente que não prospera? Porque está tentando descobrir qual o negócio que vai dar certo. Ah, mas se eu soubesse que isso aqui dá certo, eu ia montar isso aqui. Você deveria descobrir qual negócio você está disposta a testar. Percebe? É diferente. Porque você nunca vai saber exatamente o que daria 100% certo. Porque não existe isso, ter a certeza de 100% certo. Mas eu sempre soube que eu iria testar as coisas. Eu sempre aprendi que o testar é o melhor caminho. O testar é o mais inteligente e o mais barato. Foi assim na costura, foi assim na padaria, é assim nos meus negócios até hoje. Eu vou testando. O digital, então, é teste em cima de teste. Quem faz o digital sabe disso. Não existe nada certo, nem Facebook, nem Instagram, nem YouTube. É teste em cima de teste. E ainda bem que eu aprendi lá atrás que o teste era o caminho, porque senão hoje eu não ia suportar o digital. Faz 10 anos que eu estou no digital. E você acha que ele está como eu quero? Não, não está, mas eu ainda estou testando, porque uma hora eu sei que ele vai dar o volume que eu quero. Que hoje ele está dando certo, mas não está volume ainda que eu quero. Então, uma das coisas que eu ensino muito dentro também do Lucrando com Estratégia, que é o link que eu vou deixar aqui nesse vídeo aqui, é justamente isso. As pessoas acreditam que a prosperidade ela começa no dinheiro, e na verdade ela não começa no dinheiro, ela começa na forma de você pensar, na mudança sua de mentalidade. Porque olha só, outra coisa que eu quero trazer aqui, você percebe, já tem ideia ou já tem uma experiência, você já viu isso em algum lugar? Que duas pessoas recebem a mesma oportunidade. Uma transforma o seu negócio e faz uma riqueza e constrói um império, e a outra não consegue sair do chão. A outra faz o quê? Ela transforma em desculpa. Ela começa a dizer que isso não consegui, não deu, eu por isso, por aquilo, foi fulano, foi ciclano, foi governo, foi não sei o quê. Ela começa a dizer. Só que a diferença está aqui na mentalidade. Aquela outra que prosperou, ela não olhou para o lado, não olhou para trás, ela não olhou para o retrovisor, ela só olhou para frente e fez o que tinha que ser feito. Pronto, essa venceu. Então, não olhe para as desculpas. Por isso que eu falo sempre que antes de você ganhar mais dinheiro, você precisa aprender a enxergar as oportunidades. É isso que você precisa fazer. E isso é uma habilidade, você desenvolve, você treina até que você chega nesse ponto. Uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer uma de vocês. E se eu pudesse sentar hoje na sua frente e falar algo para você, eu diria o seguinte: pare de procurar a oportunidade perfeita, simplesmente, e comece a testar. Porque a prosperidade, ela não chega para quem espera, ela chega para quem está em movimento, quem está em ação. E talvez você escolha aí uma dessas 20 ideias que eu passei aqui para você, e talvez você escolha uma outra completamente diferente e tá tudo certo. Não importa. O que importa é você sair da paralisia, porque foi isso que mudou minha vida, é isso que muda todos os dias. Não foi uma ideia genial, foi testar e avançar. Testar e avançar. Recuar quando era necessário, mas continuava testando. Não foi um investimento milionário, não foi sorte, não foi nada de qualquer coisa que possa pensar, mas sim foi coragem de começar e de entrar em ação. E agora eu quero saber de você, qual dessas ideias você testaria? Ou você nessa fala você descobriu alguma ideia? Comente, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. Eu leio todos os comentários e eu quero saber de vocês, tá? Por favor, deixa aqui seu comentário. E se você quer aprender mais sobre mentalidade, sobre liderança, sobre lucratividade, sobre gestão, sobre crença, tudo isso você pode se inscrever aqui no meu canal, que no YouTube tem muitos vídeos para você poder aplicar no seu dia a dia. Participe da comunidade Mulher Estratégica lá no link do Instagram, porque prosperar ele não é um evento, ele é um processo e você precisa todo dia aprender um pouco mais. E aqui no meu canal você tem a oportunidade. Um beijo, até o próximo vídeo.